Meu nome é Daniel, para quem não conhece. Eu sou aqui do Espaço Novo Tempo, agora, né? Faz um mês, eu acho, 2 meses, né? E eu sou muito feliz por estar aqui, né? Vendo pessoas queridas aqui conosco, que há um bom tempo eu não via. E hoje é um privilégio estar aqui compartilhando a mensagem de Deus para vocês. Vamos abrir nossas Bíblias, a gente só vai ler uns versículos e vamos meditar para irmos para casa preenchidos por Deus. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11. Antes de ler, eu vou fazer uma oração para que a gente comece o estudo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, vem agora abrir a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra. Teu Santo Espírito nos ilumine, que Ele seja o nosso professor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O livro de Hebreus, fazer uma introdução a esse livro, nós não sabemos exatamente a autoria dele, tá? A maioria dos teólogos creem que tenha sido Paulo, mas outros, como por exemplo Tertuliano, alguns séculos atrás, ele crê que foi Barnabé. Martinho Lutero crê que foi Apolo, né? Ele cria. Então, assim, o mais aceitável é Paulo, mas nós não sabemos exatamente qual foi o autor, tá? Independente disso, o autor aqui, ele fala sobre a natureza da fé. O que é a fé? Para que ela serve? Por que devemos ter? Hoje nós vamos saber direitinho algumas coisas relacionadas a isso. Eu vou querer que avance aí alguns slides. A gente escuta muito, né? Por exemplo, vai na fé, irmão, né? A pessoa vai fazer uns exames médicos e diz, vai na fé que tu vai ser curado, entendeu? Às vezes tem uma vaga de emprego e diz, a vaga vai ser tua, tenha fé que a vaga é tua. Já ouviram falar nisso? Às vezes a gente gosta de definir a vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, o emprego está lá. Aí você pega e diz, vai lá que é teu o emprego. Deus já me disse, você é um homem de fé, é teu. Aí outro diz, não vai ser não. Aí, por que não? Porque Deus me falou. Oxe, quem é que está certo? O fulano A ou B? Às vezes nós olhamos algumas religiões pregando algo e outras pregando de uma outra forma. Por exemplo, existe a igreja A, que aqui cura todo mundo que entra fisicamente. A B fala várias línguas do Espírito Santo, mas não cura como a A, não tem o poder de cura. E a A também não fala as línguas do Espírito Santo, por exemplo. Já a C, você vê aparições na igreja, mas não faz nada do que a A e a B faz. Então, como é que eu vou saber qual das religiões tem fé? Entende? A primeira coisa que a gente tem que saber essa manhã é que a fé, ela não é um pulo no escuro, tá? Você fecha os olhos e pulou assim, não é bem assim. Certo? A fé, a gente acredita em algo evidente. A gente acredita em evidências.
Não acreditamos no conto da carochinha, entende? Nós temos base para acreditar na fé, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é que a fé, ela tem evidências, tá? A palavra fé tem duas palavrinhas na Bíblia que se referem. A primeira é emuná, no hebraico significa firmeza, agarrar-se, tá? E essa fé aqui é a fé chamada pistis, tá? Vem de pistose, significa certidão ou testamento. Então, quando você lê aqui, ora, a fé é a certeza, ou seja, é a certidão, tá? Das coisas que se esperam. O que é certidão? É uma prova que eu tenho. Naquela época, o imperador romano, ele dava uma certidão para as pessoas que iriam se aposentar para tomar uma devida posse de terra. Então, a pessoa pegava a certidão e ele tinha a convicção, a certeza que iria tomar a posse da terra. Ele tinha convicto. A mesma coisa de chegar o dono aqui do Banco do Brasil, vai lhe dar um cheque de 1 milhão e diz, ó, vá lá no final do mês que o 1 milhão vai estar na tua conta. E aí, o dono do Banco do Brasil, com certeza, você vai acreditar nele, pegar o cheque e vai lá, né? Agora, se fosse uma outra pessoa, assim que você julgasse ela não ter muita condição financeira, você ia desconfiar, não é verdade? Então, o do banco, você tem pautado, você tem um histórico dele, sabendo que ele é o dono. Então, você tem fé, você sabe que aquilo vai dar certo. Não é um pulo no escuro, eita, não, essa pessoa disse agora eu vou lá e, entendeu? Aí às vezes nem é. Porque se fosse assim, as pessoas não morreriam de saúde. Quantas e quantas pessoas você tem a fé que você vai ser curada e a pessoa infelizmente faleceu, não é verdade? Então, a fé não é um pulo no escuro. Aqui a gente pode demonstrar melhor sobre os 5 sentidos, tá? Por que eu devo ter fé? A gente já viu o que é fé, agora por que eu devo ter fé? Os 5 sentidos são interessantes, né? Quando Deus nos criou, pode passar, Ele nos criou de uma forma fantástica. Por exemplo, você está comendo pipoca. Imagine se você não tivesse o tato. Você ia estar lá mexendo, e se você não tivesse tato, ia até pegar em algo indevido, né? Que se mexe. Então você não ia se agradar muito bem, né? Então Deus nos deu o tato para sabermos o que é que tem dentro, por exemplo, de uma pipoca. Se tiver um bicho, a gente vai saber que é um bicho, né? Se tiver alguma coisa material, um ferro, alguma coisa, a gente vai saber. Imagina se a gente não soubesse. Então eu pergunto, por que Deus não permite para a gente pegar nas coisas do céu? Pegar na mão de Jesus. Às vezes a gente ouve a música, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Mas é tão ruim você ficar imaginando assim e não poder pegar na mão de Deus. Como seria maravilhoso se a gente pudesse pegar na mão dele, né? Mas por que ele não deixou a gente pegar na mão dele? A gente vai descobrir por quê. Pode passar. Tem os outros também. Se a gente pudesse ver, além do que a gente está vendo agora, o mundo espiritual, nós iríamos ver vários anjos aqui, não é verdade? Anjos do céu e também anjos da terra. Nós iríamos ver o Criador do universo. Nós iríamos ver as belezas que Deus criou, outras cores e etc. Nós temos o olho limitado, entende? Seria maravilhoso, mas por que Deus não permitiu a gente ver? Também a questão do olfato. Como seria bom se a gente pudesse cheirar o céu, o lago, os anjos? Seria maravilhoso. É muito mais cheiroso do que perfume. Também a audição. Quer dizer, o paladar. Se a gente pudesse sentir os gostos, o maná. Vocês já viram o maná? Isso é uma reportagem muito interessante, um artigo, não sei se foi da PUC, acho que o Bruno sabe, que cai um maná lá na África, entende? E alguns trouxeram as demonstrações. O maná, ele possui propriedades significativas para a nossa alimentação. Então, elas possuem vitaminas, sais minerais próprios para o ser humano viver, tá? Já tem no maná, parece uma pipoquinha. Então, eu imagino se a gente pudesse sentir o gosto, até mesmo do maná. Mas imagine das comidas lá do céu, né? Mesma coisa se pudéssemos ouvir o que é que os anjos estão falando nesse momento. E eu pergunto, por que Deus não nos permitiu?
Pode passar. Muitas vezes, Deus não permitiu justamente por causa disso. Vocês estão vendo o que aí? Dá para ver mais ou menos o que é? Aí tem um deserto, né? E atrás tem um quê? Montanhas, não é verdade? Acho que alguém pensou que era nuvem, mas aqui é uma montanha. Na verdade, o que é verdadeiro mesmo, que existe, palpável, tangível, é justamente o deserto. Não existe as montanhas. A gente conhece isso como miragem, tá? Então isso aqui é uma miragem e isso aqui não. É verdadeiro, concreto, tá? E por incrível que pareça, se você tirar foto, a miragem sai na foto, tá? Então se vocês conhecerem alguém que um dia tiver essa oportunidade, por exemplo, a gente está dirigindo e se tiver muito calor, no meio da pista, assim, de longe, você olha uma espécie de um espelho devido ao calor, né, que bate na terra e sobe. Então, o calor bate e sobe formando a miragem, certo? Pode passar. Aqui nós estamos vendo o quê? Um monte de camelo, né? E aqui embaixo, seu reflexo. Na verdade, vocês já estão espertos já, né? Aqui existe, todos os camelos existem, mas embaixo não. Pode passar. Esse é bem interessante. Você olha para isso aí e eu gostaria que alguém falasse somente as cores, tá? Virna, fale somente as cores. Não, as cores. Você é esperta, né? É as cores, não é o nome não, tá? Já parou. Tem que ser rápido, hein? Vai lá, pai, fala aí. Roxo. Roxo. É vermelho. Aqui é vermelho, aqui é preto. Então, você está notando algumas coisas interessantes? Até agora nós vimos 3 slides. Você nota que às vezes o que a gente vê não é o que existe realmente? Entende? A miragem ela não existe. A gente quer falar a cor, mas às vezes fala o nome. Que coisa, né? O cérebro às vezes nos engana. A visão também nos engana. Que coisa interessante. Pode passar. Eu pergunto a vocês, qual conjunto de bolas é maior aqui? Esse ou outro? Da direita? Da direita? Na verdade, eles são do mesmo tamanho. Só estão em posições diferentes, exatamente, mais longe uma do outro. Então, veja que coisa, né? Pode passar. Esse aqui, alguns já viram, já sabem. As linhas estão tortas ou retas? Tortas? Tem certeza? Na sua ótica. Veja que interessante. Na sua ótica. Vamos gravar isso aí. Veja que, né, elas na verdade estão retas. Tá? Não estão tortas. Quem é maior aí? Dos soldadinhos. Como ela está reta, né? Quem é maior? Primeiro, segundo ou terceiro? Agora vocês estão espertos, né? Agora você está esperto. Todos os 3 são iguais, só que em níveis diferentes, né? Esse está em cima, esse está mais embaixo e esse lá embaixo. Pode passar. Quantos pontos pretos existem aí? Nenhum, né? Agora sim. Agora vocês estão tampa, né? Começaram. Pode passar. Antes de eu fazer isso aí, eu gostaria de apenas fazer alguma observação. Tudo que a gente vê, ouve, fala, sente, respira, não confie 100%, tá? Nossos sentidos são enganosos. Às vezes a gente olha para um determinado lugar ou determinada situação da nossa vida, a gente imagina que tem um determinado problema, mas na verdade esse problema não existe. Às vezes aquela falha que você está pensando naquele momento, aquela preocupação, ansiedade, ela não existe.
90% dos casos de pessoas ansiosas têm um resultado diferente do que imaginaram, no final das contas. Então, muito cuidado com os sentimentos. Quando Deus criou os nossos sentimentos, Ele criou de uma forma limitada, porque Ele queria criar um outro elemento na nossa vida. E esse elemento se chama fé. Quando se tem fé, meus queridos, aí sim, aí a gente pode confiar. Imagine se a fé não existisse somente os 5 elementos. Como seria a nossa vida? A gente, por exemplo, iria para vamos pegar um avião, né? E aí, às vezes a pessoa está com a autoestima lá embaixo e outra está com a autoestima lá em cima. Aí chega lá, a pessoa lhe trata mal. A pessoa que está com a autoestima vai dizer, não, eu entendo, não sei o que é a sua situação, eu sei que você está... Mas se a pessoa não está bem, vai chegar e dizer, fulaninho me tratou mal porque eu sou negro, porque eu sou pobre, porque não sei o que e tal. Aí começa a esculhambar. Não, aqui, o povo brasileiro é muito mal agradecido, ninguém me trata bem, entende? Às vezes a nossa percepção nos engana completamente. Aqui está uma coisa interessante. Se você focar o olho no pontinho preto durante 30 segundos e olhar para cá, você vai ver algo interessante. Muitas pessoas já sabem disso. Mas um dia eu fiz esse teste e na plateia, né, tinha um argentino. Não, argentino não, tinha um inglês. E quando ele fez esse teste, ele não sabia explicar o que era. Entende? Se você fizer o teste, você vai ver uma bandeira aqui do Brasil. Quando o inglês fez, ele não sabia que é uma bandeira do Brasil. Entende? Então, como Manhã falou, o ponto de vista das pessoas são diferentes de outros. O que pode ser um problema para mim, pode não ser um problema para você. Às vezes a gente costuma padronizar os problemas, dizendo que o meu é o pior do mundo, mas o do vizinho não. O do vizinho é muito fácil de ser solucionado. Nós vemos bandeiras onde elas não existem, tá? Nós vemos a depravação onde ela muitas vezes não existe. As coisas fluem de forma maravilhosa e muitas vezes a gente não quer enxergar. Então, para isso veio a fé. A fé, meus queridos, ela é uma das dádivas maiores que Deus nos deu. É o 6º sentido. Com ela, você pode viver uma vida feliz e com segurança em Deus. Jesus, quando foi ao céu, Ele disse, deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele faz com que nós temos o fruto do Espírito e possamos viver com harmonia e de acordo com aquilo que Deus criou. Então, o meu apelo para essa manhã foi uma coisa rápida, mas que seja significativa na vida de cada um de nós. Que a partir de hoje, se você olhar para a sua vida e ver que não existe mais saída, lembre-se de Jesus. Pode passar. Lembre-se que Jesus, que Ele é uma pessoa que deu a vida por você, principalmente nessa Páscoa, possa refletir sobre isso. Queria finalizar contando 2 historinhas desse menino. Esse menino foi picado por uma cobra e ele foi para o hospital. Do hospital lá, ele foi para a UTI, entendeu? Mas quando chegou lá, ele, depois de acho que uns 15 dias, descobriu que a cobra não era venenosa. Mas aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele teatro que o menino fez, deixaram os enfermeiros tão assustados que conseguiu enganar. A outra historinha é que uma moça chegou na casa de uma amiga e ela estava lá perto dela, né, conversando as duas e ela começou a espirrar. E espirrava e dizia, fulaninha, vamos sair daqui, porque eu estou espirrando muito, Mas por que você está espirrando? Eu sou alérgica. Mas alérgica ao quê? Eu sou alérgica a essas flores, entre essas rosas. Mas como, mulher? Essas rosas são de plástico. E ela começou a espirrar, né? Para você ver coisa da cabeça dela. Então, meus queridos, não confie em você, nos teus sentimentos. Não confie no que você vai ver ou ouvir. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e explicando lá algum texto da Bíblia. Ela disse, não, mas pastor fulano disse isso. Bispo falou isso. As pessoas estão tomando as suas ideias como assim diz o Senhor.
E muitas vezes a gente costuma não estudar a Bíblia e sim só ler, como se fosse uma revista. Aí surgem as heresias. Então, meus queridos, creiam em Deus, no Espírito Santo e principalmente no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Páscoa serve não apenas para confraternizar as pessoas, ver o seu sofrimento. A gente estava conversando ali, muitas vezes a gente só foca no sofrimento físico de Cristo e esquece do espiritual, que foi carregar os nossos pecados. Jesus, como interessante Bruno disse, Jesus não se queixou da questão física. Ai, está doendo, está doendo. Ele disse só o quê? Senhor, afasta de mim esse cálice. Por que me abandonaste? Jesus estava preocupado com a questão espiritual dela. As pessoas muitas vezes hoje não querem saber da vida espiritual. Elas trabalham, estudam, criam seus filhos maravilhosamente, cuidam da saúde, mas a questão espiritual, não, eu sou bem resolvido e tal, deixam de lado. E a gente sente um vazio, muitas vezes não sabe explicar o porquê, entende? Aqui está a pessoa que pode preencher tudo na tua vida. Nele você pode confiar. Nele você pode ter a fé de Hebreus 11, tá? Aquela que você vai pular no escuro, mas você sabe que é a evidência que vai dar certo. Você não tem aquela dúvida que quando vai para o médico você não sabe se vai voltar bem ou mal. Você não sabe se vai para o trabalho, se vai ter a vaga ou não. Você não sabe se vai criar bem os teus filhos ou não. Esse aqui sim, vai dar tudo certo, porque a gente tem evidência. Um dia ele viveu, morreu na cruz por nós e nos deu a salvação da vida eterna. Quer você hoje ter? Quer você hoje fazer um novo compromisso com Jesus? Quer você ter o Espírito Santo dentro de você, como você vê que é maravilhoso? Se você quer, então, fique em pé, que eu vou orar nesse momento por cada um de nós. Senhor Deus, aqui estamos em pé diante de Ti, prontos, Senhor, para renovarmos uma nova aliança contigo. Alguns aqui já renovaram, não sei se antes de sair de casa, na madrugada de hoje, semana passada, 10 anos atrás, 30 anos, não importa. Paulo renovou em 3 dias, Pedro demorou 3 anos e meio para se renovar. Cada um, Senhor, tem o seu momento. Nesse momento, Senhor, queremos nos renovar. Para aquelas pessoas que estão com algum peso ou algum problema que ainda não foi solucionado, ou está brigado com alguém, eu não sei o que se passa. Mas eu sei que Tu deixaste a Tua Bíblia, a Tua Palavra, e nela estão escritas as soluções para a nossa vida. Tudo o que precisamos. Então, Deus, nesse momento, que o Teu Santo Espírito venha fazer morada em cada coração aqui presente. Perdoe também os nossos pecados. Nos justifique nesse momento. Nos dê, Senhor, uma vida maravilhosa ao Teu lado. E não deixe, Senhor, a gente cair. Se nós cairmos, possamos cair em Teus braços, porque Tu és misericordioso. E Tu tens compaixão de nós. Te agradecemos por mais uma adoração aqui no Espaço Novo Tempo. Possamos continuar Te adorando ao longo desse dia, ao longo dessa semana. E lembrarmos todos os dias desse ato tão bonito que foi entregar a vida por nós. Nós Te oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém.